Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 14 de 5 de 2015, com os fechamentos do dia 13. Ontem a gente falou que o Ibovespa tinha perdido essa linha de tendência, que ele estava mais para vir beliscar aqui a área densa, né? E foi realmente o que aconteceu. Ele não conseguiu subir, veio aqui e se enterrou nos 56 mil pontos. A mínima do dia 56.200 pontos. Eu até achei que ele podia bater nos 56 mil redondinho, mas não chegou a tanto, né? Faltou um pouquinho. Mesmo assim, ele está agora vindo tocar nessa outra linha de tendência aqui. Agora essa linha está quase na mínima de hoje, né? 56.150. O Ibovespa também subiu um pouquinho desde a mínima, 56.370. Então ele ainda está no embalo aí de poder bater nessa linha de tendência. Se ele vai bater e quicar para cima aqui ou não, é a grande incógnita. Por quê? Porque se ele passar daqui, a gente vai ter uma figura se montando, também conhecida aqui como ombro, cabeça, ombro. Daí o fundo esperado é lá nos 55.500 pontos, né? Se ele cair 1.000 pontos da onde está, o que é bastante possível, tá? Normalmente o intervalo máximo e mínima dá mais de 1.000 pontos, né? Aqui nesse pregão deu menos de 1.000, mas foi um pregão curtinho, né? Esses pregões grandes aqui, ó, a gente ia ter 2.000 pontos num pregão só. Então tá 1.000 pontos de fazer um fundo aqui na casa dos 55 mil, que consideraria essa formação como ombro, cabeça, ombro. Se isso acontecer, é uma figura de reversão se formando, né? Não seria um sinal de baixa ainda, mas é uma figura de reversão se formando e pode levar o preço de novo para aquele patamar chato lá dos 53 mil pontos, 52, 51, que é onde o preço fica tudo embolado, né? E não se mexe, não sai do lugar. Aqui nessa região dos 56 mil até os 60 mil, é uma região muito mais divertida de operar. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que ver o que ele vai fazer. Pode ser que ele suba. Se ele subir, ele volta aqui para os 57 mil pontos, região dos 57 mil pontos. E aí pode tentar fazer uma abordagem para os 60 mil pontos para a semana que vem. É interessante que a gente vai ter que... Essa semana é semana de ver o que vai acontecer, né? Falando agora do Ibovespa Futuro Mini, percebe como ele caiu também um pouquinho, mas ele parou aqui na área densa do triângulo, né? Ó. Essa é uma boa deixa para o Ibovespa subir nessa quinta-feira, até porque já são 6 dias fazendo barrinha vermelha. A probabilidade de fazer uma barrinha verde é enorme, né? Muito grande mesmo a probabilidade dele fazer uma barrinha verde nessa quinta-feira. E com isso ele precisaria passar acima dos 57.350 e ficar, tá? Apontando daí, né, para a semana que vem, para ele voltar para os 59 mil pontos. Na hipótese dele fazer mais uma barrinha vermelha e se afundar mais ainda, os 56.500 pontos vão funcionar como suporte, né? Hoje já chegou perto disso, chegou aqui nos 680, vão funcionar como suporte, mas o lado de lá da área densa, que está agora nos 55.700, é que fica sendo a área mais provável de movimentação. Mas para isso, eu repito, a probabilidade de acontecer é menor do que uma barrinha verde aqui. Uma barrinha verde não necessariamente é uma barrinha de alta, né? Ele pode abrir com um gap de baixa gigantesco e depois subir um pouquinho e fazer uma barrinha verde, tá? Isso pode acontecer, mas é muito grande a chance de ser uma barrinha verde e a barrinha verde ser uma barrinha de alta e ele subir nessa quinta-feira. Estou falando em probabilidade, né? Não é nem análise técnica, isso aqui é análise estatística das barrinhas. Vamos falar agora do dólar. Dólar que está travadinho aqui na região entre o 3 e o 3,10. Tinha feito uma figurinha de perda de força aqui ontem. Hoje ele já se recuperou, deu uma figurinha, está apontando um pouco mais para cima no 3,06. E esse mais para cima pode ir até os 3,10 mesmo. Tá? Ele vai continuar entre 3 e 3,10. Não tem nada que faça ele projetar para outro valor por enquanto. Lembra que a projeção de preço aconteceu aqui atrás, quando ele estava voltando dos 3,30, né? E apontou lá para o 2,888. Foi atingir o 2,888 e o que ele está fazendo agora é uma movimentação que veio depois ele atingir a projeção. Não tem projeção em aberto. Por isso que a gente está com esse horizonte dele ficar se movimentando entre 3 e 3,10. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras. Petrobras que subiu hoje, passou acima do 13,88.
né, essa movimentação da Petrobras aqui começa a deixar pouco provável o fechamento de gap nos 3,11, tá? Ela precisaria ficar abaixo do 13,88 para esse fechamento de gap ser mais provável ao fechamento de gap aqui. A Vale, a gente vai ver que daqui a pouco a Vale fechou o gap, né? Mas a Petrobras parece que não vai fechar, pelo menos por enquanto. E acima daqui ela tem a possibilidade, acima do 3,88, ela tem a possibilidade de testar essa máxima dos 14,95 de novo, tá? Então a gente pode estar vendo aí um período em que a Petro realmente vai começar a se movimentar aí para cima de novo. A gente vai ter que só ver se ela vai se livrar do 13,88, né? Esse 13,88, por enquanto, desde os últimos pregões todos que eu estou vendo aqui, ela sempre ficou próxima do 3,88. Ela se livrou aqui da linha de tendência, já foi lá para ao redor de 3,88 e aí ficou, né? Quando ela se livrar do 3,88, a gente vai ter uma noção aí de qual que é o lugar que ela vai, porque ela vai ter que se livrar ou para cima ou para baixo, né? Às vezes a gente fala algumas coisas meio óbvias aqui, né? Aqui a Vale hoje 18,03, o gap dela estava no 18,15, ela fechou, largou um gap para trás aqui no máximo 18,48 até 18,50, aqui atrás tinha feito 18,51, então ela largou um centavo de gap aqui para cima, isso quer dizer que ela abre uma brecha para vir e fechar esse mini gap que ela largou aqui no 18,50, né? Parece piada, mas não é. Ela fechou o gap fazendo um outro gapzinho aqui, o que a gente poderia levar em consideração como uma ilha de reversão, que ela já tinha feito aqui atrás, ó, fechou, né, ilha de reversão, deu maior, além de que ia subir, voltou e remontou a ilha de reversão. Essa primeira ilha de reversão já estava meio fraca, porque aqui atrás, ó, você teve preço nesse patamar, né? Você teve negociação nesse patamar de preço aqui. E agora está pior ainda, porque a negociação está mais recente, tá? Mas tudo leva a crer que a Vale pode continuar caindo se não fechar esse gap nessa quinta-feira. Ela tem a linha de tendência aqui, ó. Então seria o mais normal ela dar uma voltada aqui, batendo 12,50 nessa quinta-feira e fechar o gap logo. Se ela continuar caindo aqui, ela pode abrir uma projeção do tamanho da figura, pelo menos, são R$ 2,50, R$ 2,50 para baixo, daria uma projeção da Vale até R$ 16 de novo, que foi mais ou menos a região das mínimas dessa outra linha de reversão. Vamos falar agora do Banco do Brasil. Banco do Brasil, Itaú, né, Vale, todo mundo aqui puxando a baixa do Ibovespa, que caiu 0,74 hoje, puxado por essa galerinha. Petrobras que deu uma segurada, né? O Banco do Brasil saiu da linha de tendência de alta, que eu tinha falado ontem, né? Esse é um Fibonacci novo que ele traçou aqui no topo mais recente de 28,40, ele perdeu aquela linha de tendência de alta. Isso quer dizer que ele está em vias de se direcionar ao 25,81, tá? O último empecilho para isso acontecer seria essa linha de tendência azul do Fibonacci, que é uma linha de tendência mais forte, que não chegou a ser tocada nessa subida toda aqui. Se ele tocar nessa linha de tendência, já é meio passo para ele ir para o 25,81. E do 25,81 a gente pode tirar aqui a mesma formação de um ombro cabeça ombro, muito em linha do que está acontecendo no Ibovespa. Não é a figura ainda, a figura é formada de 3 partes, né? Tem um ombro, uma cabeça e uma terceira parte que é o outro ombro. Ele está na formação da cabeça ainda, se ele for para o 25,81 vai terminar de formar a cabeça e aí sim abre a brecha para ter um ombro cabeça ombro montado. Fala agora do Itaú, que montou um triângulo dentro dessa nossa projeção toda, veio aqui para o 37,51. A gente que está acompanhando o Itaú, né, que tem um triângulo grande diário aqui, apontado lá para cima para os R$ 42,00, ó, 42,81. E aí ele está andando aqui dentro, ficou indefinido bastante tempo e triângulos aparecem quando o preço indefine e projetam o que deve acontecer nos próximos passos, né? E agora a gente tem dois horizontes, um para baixo, R$ 34,00, ao mesmo tempo vai desmontar esse triângulo grandão aqui, certo? Os triângulos menores aqui de dentro já foram atingidas as projeções de alta, eles já se encerraram, eles não estão mais valendo, já são café com leite. Esse triângulo grandão para os 42,81 está com a projeção aberta, mas se ele sair para baixo aqui, não só ele ameaça os 42,81, como ainda projeta 34.
Por outro lado, se sair para cima, né, esse triângulo muito parecido com o triângulo da Ambev que a gente viu na semana passada, que acabou indo para cima e dando certa projeção. Se ele sair para cima, aí ele aponta para os 41,15, rompendo essa casa difícil dos R$40, dos 39 para os 40, e entrando no meio da projeção até os 42,81. Então, se ele sair para cima, a gente pode dizer que ele até corrobora com a projeção até mais alta que 41,15. Se ele sair para baixo desse triângulo pequenininho, aí, além de melecar a projeção de 42,81, ainda abre uma projeção para os 34,50, que até é provável que ele aconteça por causa do se romper para baixo, porque é um preço que ele já fez várias vezes há pouco tempo, já andou por ali, não tem muita dificuldade para ele voltar para esse mesmo preço, né? Vamos falar agora da Ambev. Ambev que se enfiou aqui na aradência do triângulo, né, diário. Ela que tem uma projeção semanal lá para cima para os R$24, né, e está parada nos 18,80 aqui no semanal. Essa linha vermelha é a mesma linha que a gente está vendo de suporte para o gráfico semanal. Ela está andando nessa aradência aqui, só que ela já atingiu a projeção de alta desse triângulo pequeno diário. Tá? Então, está atingido já, não tem muita novidade no que está acontecendo. É claro que ela vai precisar se manter acima dos 18,80 para continuar com a projeção de alta lá para cima aberta, né? Se ela passar para baixo dos 18,80, aí a coisa dá uma complicada na Ambev. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.